Pessoal, atividade 1 desta quinta-feira, dia 28 de maio, e é sobre uma coisa que eu gosto bastante, história em quadrinhos, né? Todo mundo sabe que eu gosto bastante. Então, ele pede pra gente ler uma história em quadrinhos e recontar ele em forma de narrativa. Eu vou ali para outro quadro para a gente entender melhor isso. Vocês lembram que eu falei lá no comecinho do ano com vocês que o texto narrativo ele tem uma receitinha básica para acontecer, tá? Todo texto narrativo tem um personagem, um espaço, um narrador, um tempo e um enredo, que é a história que eu vou contar. E a história em quadrinho ela é uma narrativa visual. Eu vou ter todos esses ingredientes, mas uma parte deles vai aparecer para mim em forma de desenho, tá? Eu vou mostrar como vocês vão fazer a atividade pegando aqui o meu gibi. Pera aí. Eu peguei de propósito, gente, uma história em quadrinho aqui que não tem falas para ficar mais fácil de vocês entenderem, tá? Então, a minha história é do Chico Bento. E lá no começo aparece ele conversando com os amiguinhos dele, ó, o Iro e o Zé da Roça. E aí eles estão conversando sobre pescarias. E aí, se a gente observar, o Chico Bento começa a mentir sobre a pescaria e o nariz dele vai crescendo, tá? Eu não vou contar a história inteira, mas já dá para vocês entenderem. Na nossa historinha, a gente tem como personagens o Chico Bento, o Iro, o Zé da Roça e lá no finalzinho o Zé Lelé e mais um primo do Chico Bento, tá? O espaço, a história está acontecendo na roça, tá? O narrador é visual, é um narrador que está observando a história por meio dos desenhos. A passagem do tempo é pelos quadrinhos, então eu consigo ver que a história vai acontecendo porque um quadrinho vem desenhado depois do outro. E a história, o enredo, basicamente é a mentira que o Chico Bento conta sobre a pescaria que faz crescer o nariz dele. Para contar esse texto, gente, eu vou precisar colocar palavras onde eu tenho desenho. Então, o meu desenho aqui, o meu gibi, ele não tinha um título, mas uma história precisa de título. Então, eu inventei um título para minha história, ó. História de Pescador. E aí, eu vou mostrar para vocês o quadrinho, ó. O primeiro quadrinho, então, a gente tem lá eles conversando e eu vou começar com o Chico Bento contando a mentira dele. Eu escrevi até aqui e vocês vão escrever a historinha inteira, tá bom? Certo dia, Chico Bento e seus amigos estavam conversando sobre pescaria. Todos estavam animados e Iro disse que pegou um peixe grande. Então Zé da Roça disse que havia pegado um peixe maior ainda. Chico Bento, que ouvia tudo com atenção, resolveu falar e disse que havia pescado uma baleia. Neste momento, eu não terminei, mas acho que já deu para vocês entenderem que vocês vão escrever em detalhes tudo o que vocês enxergam na historinha, para que a pessoa que não viu os desenhos consiga entender. Eu fiz com esse gibi porque é um dos que eu tinha em casa. Ó, se vocês olharem, eu tenho um montinho aqui comigo. Eu tenho mais alguns aqui em casa. Vocês podem fazer com o que vocês tiverem em casa. O importante é vocês pegarem aqueles elementos que são desenhos e transformarem num texto com palavras. Tudo bem? Qualquer dúvida é só chamar, perguntar. E bom estudo e até amanhã.